Uma obra uf, que nos lança um desafio logo no título. Não vou ao meu enterro, do brasileiro Marcelo Guirar. Um grande desafio. Sim. E não é um romance, não é um ensaio. É uma coleção de poemas, de pensamentos que parecem existir para nos tirar do nosso eixo. Exato. Então, o que vamos tentar fazer aqui é mergulhar neste material e tentar perceber o que o torna tão inquieto e ao mesmo tempo tão autêntico. Pois, e o prefácio de Américo Mano já nos dá uma pista, não é? Ele descreve o Girard como um arquiteto de imagens com uma luz inquieta. Uma luz inquieta, gosto disso. Acho que é mesmo isso que vamos encontrar. Uma escrita que não se contenta com o óbvio, está cheia de metáforas que nos apanham de surpresa Sim. e que nos forçam a olhar para temas universais, vida, morte, amor, de um ângulo completamente novo. Ok, vamos a isso então. E por onde começar se não pelo poema que dá nome ao livro? A minha primeira reação ao ler Não vou ao meu enterro foi pensar que era sobre o medo. Claro, é a primeira coisa que nos ocorre. Medo de confrontar o fim. Mas os motivos que ele dá para evitar o cheio das flores, o choro do meu inimigo, o encontro de meus dois amores. É outra coisa. Parece que o problema dele não é com a morte em si, mas com o drama todo que os vivos vão fazer. Estou a ler bem isto. Está a ler perfeitamente. O fascinante é precisamente isso. A recusa não vem do medo do fim, mas sim da encenação social que o rodeia. Da encenação, exato. Girard está a dizer-nos que o nosso próprio funeral, na verdade, não é sobre nós. Não. É uma peça de teatro para os vivos, cheia de lágrimas forçadas, de flores compradas, e ele recusa-se a ser o adereço principal num espetáculo a que nem sequer pode assistir. É a derradeira rebelião, então. É, a derradeira rebelião não é contra a morte, mas contra o teatro social que segue. Recusar-se a ser o protagonista passivo da sua própria cerimónia. Adoro isso. E essa ideia de que a vida é para ser vivida, não para se tornar um espetáculo para os outros depois, parece ser um fio condutor na obra. Sem dúvida. Ele puxa esse fio em vários poemas. Veja o que ele diz em Store. Ok. A riqueza da morte nunca foi achada, se enterrou na vida. Por isso ninguém acha nada. É uma inversão total. Total. A busca pela riqueza espiritual no pós-morte é para ele um beco sem saída. O tesouro está aqui, agora. E ele termina com uma imagem quase violenta para descrever como se vive. Sim, essa imagem é. Para se chegar à vida eterna, não é preciso morrer. É só abraçar com a perna o que não pode correr. Essa imagem, abraçar com a perna o que não pode correr, é brutal. É uma forma muito agressiva de dizer viva o agora. Não estamos a falar de mindfulness e meditação. Não, de todo. Estamos a falar de agarrar a vida à força. É uma intensidade que chega a ser desconfortável, mas é incrivelmente poderosa. Exatamente, é uma urgência física. E essa contagem decrescente do tempo está muito presente. Pense no poema Cada vez que o sol nasce, eu morro um dia. O título por si só já é um soco no estômago. Pois é. Cada novo dia é uma dádiva, mas também é um passo em direção ao fim. O sol, essa força que nos dá a vida, é apresentado como uma testemunha indiferente. Sim, imparcial. Ele diz que o sol ilumina a lágrima do africano e, ao mesmo tempo, resseca as passas dos burgueses. É completamente imparcial, mas depois ele dá uma volta no final do poema que nos devolve o controlo. Ele diz: basta da sua ótica, você vê o que mais lhe satisfaz. E essa é a chave. Depois de nos mostrar a indiferença do universo, ele diz-nos: ok, o mundo é o que é, mas a sua experiência dele depende inteiramente da sua perspectiva. É isso. Ele conclui com: o sol nasce para todos os mortais, pois já de fundo já não incomoda mais. No fundo, enquanto estamos vivos, somos nós que damos cor e significado ao mundo. E essa ideia de que somos nós que construímos a nossa própria realidade parece ser uma opção para ele, certo? Aparece por todo o lado. Completamente. Ele até define a própria poesia dessa forma. No poema O Óbvio, ele diz: assim é o poema, um óbvio que não existe. É genial. Ou seja, a poesia não inventa nada, apenas revela aquilo que estava à nossa frente o tempo todo, mas que éramos incapazes de ver. E ele leva essa ideia da percepção para um território ainda mais pessoal, que é o da identidade. No poema Pensa, Passa, ele atira uma bomba. Você é o que você passa, e não o que pensa. Ok, essa frase deu-me mesmo um nó na cabeça. A vida toda ouvimos penso, logo existo, e ele simplesmente vira isso ao contrário. Vira completamente. Quer dizer que o meu monólogo interior não vale nada. Só o que os outros veem de mim, as minhas ações, é que conta. Isso é um pouco assustador. É desconcertante. Mas é uma visão muito performativa da identidade.
Não somos o que matutamos em silêncio, somos o rasto que deixamos no mundo. O rasto. As nossas ações, a energia que passamos aos outros, a forma como atravessamos a vida, é isso que nos define. E essa relação com o outro é algo que ele explora de forma quase cirúrgica num poema chamado Psicopenso. Esse poema é de uma densidade incrível. Ele diz coisas como: o outro é invisível quando quero, faz-se presente na satisfação e divide-me ao prazer sadomasoquista. É de uma honestidade brutal, não é? Ele está basicamente a dizer que usamos as pessoas como espelhos para nos sentirmos vivos. Mesmo que isso seja meio sádico. Pois é. É desconfortável porque todos nós fazemos um pouco isso. E a imagem final desse poema é uma das mais belas do livro. Ele diz: o outro é uma pedra descascada pelo lenço. Uau! Pense nisso. O outro pode parecer uma rocha, algo sólido, impenetrável. Mas o nosso lenço, a nossa percepção, a nossa sensibilidade, a nossa interação vai descascando essa pedra. Revelando camadas. Isso. Revelando camadas, mudando a sua forma. Nós moldamos a realidade do outro só por o observarmos. Ok, então já falamos sobre torcer a realidade. Mas no poema Portal para a Segunda Realidade, ele não torce, ele estilhaça-a por completo, Aí a imaginação dele explode. sem qualquer tipo de amarra. É um mundo onde o poste flutua, crianças compram asas e existe uma televisão de retina. Esse poema é a tal criatividade fluida de que falava o prefácio, em ação. É um exercício de imaginação pura, uma mistura de sonho e pesadelo, de utopia e distopia. Sim, é um mundo onde a lógica foi suspensa. Completamente. E ele define essa experiência de uma forma perfeita no último verso. Sonhar é dar um surto. Sonhar é dar um surto. É isso mesmo. É abandonar a razão e mergulhar de cabeça no impossível. Saindo desse surto, depois de toda essa abstração surrealista, ele de repente torna-se incrivelmente específico e terreno quando escreve sobre o amor, e principalmente sobre as figuras femininas. Sim, as metáforas aí são muito intensas e muito originais. Em Pantera Africana, por exemplo, nudez que rebola a trança, vestida parece nua. É fascinante a dualidade que ele encontra sempre. A mulher nos poemas dele nunca é uma coisa só, é santa e profana. Perigosa e salvadora. Exato. Em Japonesa Solar, ela é uma sereia com beijo de anzol, santa que esconde o cio. Ele parece completamente cativado por essa complexidade. Pela coexistência de opostos na mesma pessoa. Isso, não há idealizações. E isso estende-se à própria relação amorosa. No poema Flor de Sal, ele descreve um amor que claramente não foi fácil. Nos transformamos como cacau, do amargo ao doce, e hoje somos raros, como flor de sal. Não é uma história de amor à primeira vista. Não, é um amor que foi processado, que passou por uma transformação para se tornar algo precioso. A flor de sal é rara, delicada, surge de condições muito específicas. É o resultado de um processo, não um ponto de partida. Certo. E essa profundidade reaparece em Borboleta de Vidro, onde a conexão vai para além das palavras. Ah, sim. Seu silêncio tem olhos. Dentro de você mora uma concha e as pérolas transpiram no beijo. É uma forma lindíssima de dizer que a comunicação mais verdadeira acontece num plano que é só de pura sensação e intuição. Exatamente. E as observações dele não se ficam pelo amor ou pelo eu. Ele tem um olhar incrivelmente aguçado para a forma como as pessoas se comportam em sociedade. A filosofia da Porta é um exemplo brilhante disso. É um catálogo. É um catálogo dos nossos medos e desculpas. É um espelho. Lemos aquilo e reconhecemos imediatamente. Ou alguém que conhecemos. Tem gente que fecha a porta e não quer sair. Quem não conhece alguém assim? Exato. E a minha preferida, outros preferem a janela para fugir da porta certa. Essa é ótima. Seu doeu um bocadinho. É uma análise quase clínica das nossas hesitações e da nossa autossabotagem. E a melhor de todas, para mim, é: e tem aqueles que já estão lá dentro, quando aqui fora aperta. Ah, sim. Todos nós conhecemos alguém assim. Ou talvez até já tenhamos sido essa pessoa, que só se lembra da porta quando a tempestade aperta lá fora. É uma cutucada genial na nossa zona de conforto. E ele até se aventura na política, mas de uma forma que achei cínica. Ou talvez seja só realista. No poema Casca de Dentro, É uma visão muito pragmática do poder. E pronto, é importante dizer que estamos só a analisar a ideia que o poema apresenta. claro,
Claro. Na política não existe quem está na esquerda, na direita ou no centro. Só existe quem está fora e quem está dentro. Para o autor, nesse poema, as etiquetas ideológicas são uma distração. A única divisão que realmente importa é entre quem tem acesso ao poder e quem não tem. É uma simplificação radical. É, mas que nos obriga a pensar na mecânica do poder para além dos discursos. Até este ponto, ouvimos esta voz filosófica, poética, observadora, e de repente, do nada, é como se ele entregasse o microfone a outra pessoa. Sim. Em Manelo Barraboi, a linguagem, o mundo, o ritmo, tudo muda. É uma mudança de registro impressionante. Ele abandona o eu lírico pensador e encarna um sertanejo, Manel, que vai para o Rio de Janeiro. E a linguagem torna-se popular. Sim, cheia de regionalismos. A história é uma pequena odisseia, uma mistura de comédia e tragédia, sobre a ingenuidade, o choque cultural. A sobrevivência. Exato. É o autor a mostrar que consegue sujar as mãos na terra, que consegue contar a história do povo com a voz do povo. A história do Manel é um microcosmo do Brasil, de certa forma. A luta, os sonhos, os perigos. Sem dúvida. Então, depois desta viagem toda, o que é que fica? Para mim, esta obra de Marcelo Girard é uma recusa constante do fácil, do convencional. É sobre rejeitar a morte como espetáculo para celebrar a vida como experiência. É sobre questionar a realidade para construir a nossa própria. Concordo. É uma escrita que nos pede para olhar para o lado, para o que normalmente ignoramos. Há uma frase na parte final do livro que resume tudo para mim. Qual? A vida é feita de coisas e de outras coisas, e sempre escolho as outras coisas que não são feitas. É uma declaração de amor ao potencial. Ao que ainda não existe, ao não convencional. É a celebração do óbvio que não existe, como ele mesmo definiu a poesia. A escrita dele ensina-nos a valorizar o que está nas entrelinhas, o que transborda. E se pensarmos nisso, a obra toda parece um convite para prestarmos mais atenção a esses transbordamentos na nossa vida. Certo. Isso deixa-nos com um pensamento final, inspirado num outro poema, 2 é monossílabo. Nesse poema, Girard descreve algo que ficou a ecoar em mim. Diz. O que transborda é o início de outra coisa, não o excesso. Então fica a questão para quem nos ouve. O que é que na nossa vida consideramos um excesso, um problema, um transbordamento, que poderia ser, na verdade, o início de algo completamente novo?